Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de hoje. Hoje a gente vai falar sobre autoestima, amor próprio. Como é isso para vocês? O que vocês entendem dessa forma? O que vocês pensam quando vocês pensam em amor próprio e autoestima? Como que tá isso para vocês? Vamos aprofundar o assunto hoje. E quem for chegando aí vai me dando um oizinho, vamos ver se vai aparecer para vocês. Estou no aguardo, sempre leva um minutinho aí para vocês receberem a notificação. Vamos ver se tá ok. Boa tarde! Deixa eu comentar aqui, ver se está aparecendo certo. Para mim tá aparecendo, vou ver se aparece para vocês. Boa tarde, boa tarde. Ah, oi, Rê! Chegou aí, não estava aparecendo? O que aconteceu, será? Agora sim! Eu não sei, o Facebook acho que tá demorando para notificar, isso que eu tô achando. Muito estranho, mas estamos aqui. Isso que importa. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Rê. Boa tarde, Dani. Ah, agora sim. Eu acho que ele tá demorando mais do que o normal para avisar. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Mas deu certo, o chat tá funcionando. Vamos falar sobre autoestima. Dani pediu para falar sobre amor próprio. Amor próprio é um sinônimo aí de autoestima. E por que, Dani? Me conta aí por que tu pediu esse tema. O que te fez pedir esse tema? Como que tu achas que tá o teu amor próprio, a tua autoestima? O que vocês entendem por amor próprio e autoestima? Rê, fala aí também, como que estão as coisas? Digam aí pra mim, vamos conversar. Vamos conversar. Falem aí o que vocês acham e eu vou falando aqui também. Gente, autoestima é a ideia que nós temos sobre nós mesmos. É a opinião que cada um tem sobre si. A gente só consegue dar a opinião sobre nós sob os nossos óculos, sobre as nossas lentes. A nossa lente, ela é cheia de crenças, cheia de ideia, é uma construção interna nossa. Então eu só consigo dar a minha opinião e enxergar a minha percepção sob a minha lente. Ela é minha, construída dentro da minha história. Só que como que tá essa lente? Será que essa lente está bem limpinha? Será que essa lente está suja? A minha, aliás, está bem sujinha? Será que ela está suja? Será que ela está impregnada de valores meus, valores que foram herdados meus, dos meus pais, das pessoas que me cuidaram? Como que foi? Como que tá a lente de vocês? Você acha que a lente de vocês aqui, o óculos de vocês está limpinho? Ou vocês acham que ele está meio sujo? Entendo que a autoestima é algo que nos mantém bem. Não. A autoestima é o quanto a gente se estima. Deveria ser algo que nos mantém bem, mas muitas vezes a nossa autoestima está baixa. E aí nos mantém mal ao invés de bem. O saudável, o ideal seria que a autoestima fosse alta. Uma alta autoestima. A auto, minha, estima. É o quanto eu mesma me estimo. O quanto eu mesma me valorizo. O quanto eu mesma me amo. Qual o valor que eu me dou? Então, autoestima é o quanto eu me estimo. Deveria eu me estimar muito, porque eu deveria perceber que que eu me valorizo, que eu tenho valor. E por isso eu me amar. Mas muitas vezes não é isso que acontece. As pessoas não se estimam, não se amam, não se desvalorizam. Muito pelo contrário, se desvalorizam. Entendem como pessoas que não têm valor e que não merecem coisas. Porque a dor do não merecimento tem a ver com a dor da autoestima. Então, muitas vezes a pessoa ela se aproxima de situações ruins porque ela acredita que ela não mereça, porque ela não tem valor. Não mereça coisas boas, não mereça conquistar coisas boas, não mereça sucesso, não mereça um corpo mais magro, mais saudável, porque ela não é valiosa. Acontece isso com alguma de vocês? Autoestima um pouco baixa em relação ao corpo, mas no geral gosto de mim. Agora, se a tua autoestima fosse realmente super boa e muito saudável, as tuas escolhas também seriam melhores. Quanto mais eu me estimo e mais eu me amo e mais eu me valorizo,
melhores escolhas eu faço e, consequentemente, o meu corpo agradece e reage bem. Quando eu preciso alimentar as minhas emoções, é porque algo sobre mim não está equilibrado e aí meu corpo acaba sofrendo. Desde abril estou na minha terceira gripe, acredito que estou me sabotando. Quando fica gripada, o que acontece? O que tu faz ou o que tu deixa de fazer? O que tu ganha quando tu fica gripada? Iris está viva! Graças a Deus, deu tudo certo! Amém, 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 amém. Me vejo como uma pessoa boa, de alto astral, guerreira, empenhada, agradável. Só não gosto do que vejo no espelho fisicamente. Mas e a autocobrança excessiva, Rê? Quando tu se cobra demais, tu tá passando às vezes de um limite saudável. Isso também tem a ver com a tua autoestima. Tu não fica querendo estudar um monte, eu preciso estudar, eu preciso saber mais. Tu achas que tu és profissionalmente super competente? Ou tu achas que de repente tu te compara, olha para os outros, os outros estão estudando mais que eu tô ficando para trás, não tá sendo suficiente. A sensação de não ser ou não estar suficiente tem a ver com baixa autoestima. A estima não tem a ver com ser bonito, ser feio, ser rico, ser pobre, ser gordo, ser... Não é isso. É mais para dentro. Então, claro, o que como eu me apresento contribui com a minha autoestima. Mas mais ainda a minha autoestima contribui com o meu exterior. O meu exterior é um reflexo do meu interior. É um espelho, é um reflexo. Se vocês estão se vendo num corpo desequilibrado, é porque internamente está desequilibrado também. Porque não tem como não ser um reflexo. É um reflexo. Deixo de ir na academia, isso está me incomodando. Essa terceira gripe começou sábado agora. Pensei, é rinite, fui na academia, mas domingo já caí de cama novamente. Teu corpo está querendo te dar um sinal. Está querendo te comunicar alguma coisa. Entende como uma oportunidade, como um presente para entender algo. O que está precisando parar? Que rota que está precisando recalcular? Está precisando que alguém te olhe, te cuide, diga: mãe, esposa, precisa de ajuda? Tô aqui. Tu quer que alguém te olhe? Tu quer que alguém te cuide? Tu quer um colo de alguém? O que lá assim, numa entrelinha tu pode receber? Tua mãe tá olhando mais, teu pai? Pega no detalhe. Talvez tu não esteja recebendo porque tu tá aí com a tua armadura. Mas uma doença faz com que as pessoas olhem pra gente. Alguém tá te olhando? Alguém tá te cuidando? Como é que tá o óculos de vocês? O óculos de vocês tá sujo? Tá cheio de crenças? As crenças são positivas sobre vocês ou são negativas? Como que tá isso? Digam aí pra mim. Digam aqui pra mim se vocês têm alguma dessas questões aqui. Vocês têm opiniões negativas sobre vocês? A respeito de vocês? Vocês falam coisas negativas sobre vocês lá dentro da cabeça de vocês? Aquele crítico interno que eu sempre falo. Ele é um carinha que te elogia ou que te critica? Tem crença negativa? Tem opinião negativa sobre vocês? Vocês se sentem inseguras? Em que situações, em que áreas? Vocês têm medo, às vezes, de fazer as coisas darem errado? Vocês se sentem, às vezes, inadequadas? Vocês acham que vocês, às vezes, não fazem alguma coisa direito? Vocês, às vezes, ficam com dúvidas para tudo, não conseguem tomar uma decisão? O que mais? Não conseguem, às vezes, perceber que não conseguem tomar as melhores decisões, ter as melhores atitudes. Alguma dessas coisas que eu falei, vocês falam, é comigo. Alguém aqui se considera tímida? Até a timidez pode aparecer numa pessoa com uma autoestima baixa. Porque a pessoa se esconde. Opa, eu preciso me esconder, eu preciso aparecer menos. Porque se eu aparecer muito, alguém vai ver que eu sou inadequada, que eu não sou boa, que eu não sou capaz. Então eu me recluso, eu me jogo na cama, eu não apareço. Será, Dani, que se tu fores na academia, alguém vai te julgar? Tu julga, de repente, alguém que foi na academia? Eu julgava. Muitas alunas minhas julgam. Nossa, olha lá, aquela pessoa lá. Vem pra academia, né? Porque, sei lá, não trabalha fora. Daí é fácil, né? Não tem que sair, não tem horário pra trabalhar. Será? Pode ter isso?
Para superar isso, vocês vão ter que se fortalecer emocionalmente. Mas primeiro vocês têm que entender e identificar que tem algo doente em vocês, que tem algo errado. Se eu não reconheço que algo em mim está me avaliando negativamente, reduzindo o valor que eu entendo de mim mesma, eu não consigo corrigir. Eu não consigo saber da onde que... Não acho que tenho isso. Eu não acho que tenho baixa autoestima. Eu acho que eu me amo, que eu me acho o máximo, que eu me valorizo. Deixa eu entender. Se eu não identificar, não tem como arrumar. Faço muita comparação em relação ao corpo. Vejo colegas que estão mais magras, mesmo tendo filhos, já voltaram ao peso, me sinto péssima e fracassada. Comparação é um ponto que vai te levar a tua autoestima no pé. Só que tudo pra gente comparar, a gente tem que comparar coisas iguais. E nenhuma de nós é igual a outra. Nós somos seres totalmente particulares. Olha pro dedo de vocês. Nenhum dedo é igual ao outro. Nós temos uma impressão digital que mostra que cada uma é diferente. Então, como que eu posso comparar uma coisa com a outra? Visualmente, olha, essa é mais magra, essa é mais gorda. Mas e tudo que tem por trás? Essas aí que estão mais magras que tu, elas têm o mesmo trabalho que tu, elas tiveram os mesmos pais que tu, elas estão vivendo as mesmas situações que tu, elas têm 2 filhos como tu, iguais os teus. É igual? É tudo igual? Se dissesse sim, é igual, ainda não seria. Tu tens filhos gêmeos, tu vais ver que os 2 nasceram no mesmo dia, quase, sabe, ocuparam quase o mesmo espaço na barriga, numa mesma mãe, e o mesmo pai, e eles são diferentes. Gêmeos! E aí tu estás te comparando com uma pessoa que não tem nada a ver contigo, ela só é mãe como tu. A comparação, ela é muito cruel, muito injusta. E na tua infância, Rê, tu foi comparada com outros? Não sei se tu é filha única, eu já te perguntei isso várias vezes, mas não tô lembrando. Você foi comparada com irmãos, com primos, com vizinhos, com colegas? Como é que foi? Quando ficamos, eu acho, doentes, todos olham diferente. E isso me incomoda. Ter que esperar alguém fazer algo por ti. Pois é. Talvez te incomoda, mas é o único momento que talvez tu permita. Será? Por que tu não pode aceitar? Tu não merece? Se tu tens alguém para fazer por ti, por que tu não pode aceitar que alguém faça e que te cuide? Tu precisa. Olha aí, o universo está jogando uma atrás da outra para ver se tu aprende. Enquanto tu não aprender a lição, isso vai continuar se repetindo. Então, pega a lição, aprende. Aprende a ser cuidada, amada, mimada quando precisa. Quando não precisa, ok. Quando precisa, aprende. Aprende a receber. Nunca fiz julgamento, também nunca me comparei com ninguém. E quem te comparou? Tua mãe te comparou com alguém? Com alguma prima, vizinha, colega, questão de notas, como é que era? É injusta a comparação. E a nossa geração, a vida que a gente vive hoje, ela é muito competitiva e muito comparativa já. Dá uma sensação de que pra gente vencer algo, a gente tem que ser melhor do que alguém. Isso é completamente errado. Porque a partir do momento que a gente vence alguém em alguma coisa, a gente também está aprendendo em alguma coisa. Então é impossível vencer alguém em tudo. Não tem como. E pra quê? Você só tem que ser melhor que você mesmo ontem. Amanhã você tem que ser melhor que você hoje. Mas não é muito, é um pouquinho. Minha mãe nunca me comparou a ninguém. Acho que sempre foi o inverso. Sempre fui mais magra, mais inteligente, mais determinada. Sempre foi mais. E isso te afastou de alguém? Tu acha que alguém deve ter, sei lá, às vezes alguém te deixou de te convidar pra ir pra algum lugar, tu deixou de fazer parte de algum grupo, porque tu, não vou nem chamar. Renata é muito magrinha lá, não vou nem chamar, que ela vai chamar atenção aqui, vou perder o crush. Ela é muito inteligente, não vou nem quero ela aqui porque, eu vou me sentir burra. Isso pode ter acontecido de alguém ter te deixado de lado por ser mais magra, mais inteligente, mais determinada? Tu acha que isso pode ter acontecido em algum momento? Tua mãe nunca te comparou com ninguém. Ok. Vamos. Alguma coisa tem. Tu percebe que a tua autoestima é baixa, Dani? Ou não? Tu trouxe o tema porque tu trouxe. Por que tu escreveu lá que tu queria que fizesse esse tema? Não é muito fácil. Hoje eu queria ir trabalhar, mesmo estando de atestado. Acho que ninguém vai fazer direito o meu trabalho. Levei xingão do marido do médico. Vê se aprende, mesma coisa que eu falei. Olha, o universo te deu a chance de dar um reset aí.
Pega ele. Aceita ser cuidada. Aqui, ó, as três aqui, ó, muito parecidinha. Todas mulheres fortes no comando, coordenam as suas casas, as coisas saem bonitinhas, são quase que as chefes da família. Abre a mão, sejam um pouco mulherzinhas, sejam um pouco menininhas. Deixa o homem cuidar da situação. Presta atenção em vocês, isso não vai enfraquecer vocês. Muito pelo contrário. Sossega o teu facho aí, dona Iris. Eu falei que a gente ia falar sobre por que não desenvolver amor próprio, né? Ou por que não desenvolver amor próprio como deveria. Alguma daquelas situações ali alguém se identificou? Porque acho que ninguém falou aqui. Vocês têm opiniões negativas sobre vocês? Vocês sentem insegurança? Vocês têm uma sensação de que vocês não conseguem decidir algumas coisas? Ou o que mais? Alguém se sente muito quieta, muito tímida, muito reclusa? Acha que às vezes não faz alguma coisa direito, que erra muito? Tem opiniões negativas sobre vocês? Em grande parte do tempo? Não me afastava de ninguém, sempre fui bem relacionada com todos, seja da família, os amigos, exceto por parte da família do meu pai, que nunca senti afeto deles por mim. E tu achas por quê? Por que tu achas que eles não te deram o afeto? Eles não te deram ou não deram o afeto que tu gostaria? Qual que é a tua interpretação? Não percebo autoestima baixa, mas não acho normal ficar tão doente. É um aviso. Se um carro começar a estragar com frequência, o que tu vai fazer? Me alimento bem, aparentemente levo uma vida que não deveria ficar doente o tempo todo. E aí? Tem que pensar. Alguma coisa é um aviso de alguma coisa. É um presente para alguma coisa. Enquanto tu não identificar, pode ser que tu torne a ficar ficando doente. Até tu identificar qual é o aviso. O carro começa a falhar, o carro começa a falhar, o carro começa a falhar. Você vai continuar andando com o carro? O que você vai fazer? Tenho trabalhado as minhas opiniões, pois acabo entrando no meu julgamento. Ó, Elis, que bom te ver aqui, Elis, boa tarde. Vocês sentem alguma dessas coisas que eu coloquei? Coisas, situações que podem ter levado a autoestima de vocês a não ser a mais adequada. E aí, vocês também vão me dizer se vocês passaram por alguma dessas. 1. Críticas duras e constantes. Alguém aqui sofreu críticas duras e constantes? Dos pais? Ou de quem cuidou? Prestem atenção nos avisos. A dona Iris recebeu um aviso assim, que avisinho pequeno às vezes não é entendido por vocês. Precisa ser um tapa na orelha que derrube lá no chão. Foi mais ou menos o que aconteceu com ela. Aí, tá. Pra entender tem que ser assim, né? Senão eu tô ocupada demais, querendo controlar as coisas. Alguém aqui, quando era pequeno, recebeu críticas duras e constantes. Alguém aqui não teve validações positivas dos seus potenciais, das suas qualidades, pelos seus pais ou cuidadores? Não recebeu validação? Alguém aqui foi muito cobrado por parte dos pais, cuidadores, professores, teve uma cobrança gigante, excessiva. Foi muito cobrado? Alguém aqui viveu experiências de rejeição e abandono? Ou sentiu-se rejeitada e abandonada? Porque, como eu já falei pra vocês, a pessoa não precisa ter sido abandonada e rejeitada, mas ela pode ter a sensação de rejeição e abandono. Inclusive, porque a rejeição, ela vem lá a primeira vez. A pessoa que tem a dor de rejeição, ela não foi rejeitada pela primeira vez por um marido, por uma amiga, não. A pessoa que foi rejeitada na vida, ela já teve uma primeira rejeição nos primeiros anos de vida, ou mais especificamente dentro da barriga da mãe. Talvez você não saiba. Talvez a tua mãe possa ter passado muito medo. Talvez ela possa ter passado pela cabeça dela um aborto. Fração de segundos, aquilo ali já fica registrado dentro do bebê que está na barriga como uma rejeição. Rejeição, abandono, alguém aqui? Algum constrangimento em público, bullying? Alguém?
vamos ver. Críticas de pessoas da família, achavam que eu não ia ser nada. Ah, é verdade. Quantas vezes já me falou isso? Achavam que tu não ia ser nada, que tu não ia dar em nada, que tu não ia se formar. Tu foi a primeira. Tu foi a que abriu essa família. Tu foi a que deu a forma à família. Foi a primeira. Quantas inseguranças, quantos medos. Infelizmente não lembro muito da infância nesse ponto. Esse é uma questão que confirma traumas. Traumas da infância, a pessoa não lembrar. Não é que tem que lembrar tudo, mas se lembrar pouco, a nossa mente nos protege de não lembrar coisas, para não lembrar coisas que façam a gente sentir dor. Na infância fui muito exigida, e isso eu sabia. Não sabia se tu ia trazer, mas muito exigida. Uma criança que é muito exigida, o que ela sente? Uma criança que é muito exigida, ela sente que ela não é capaz. Ela cresce achando que ela não é capaz. Porque se eu fosse capaz, se os meus pais acreditassem que eu era capaz, eles não precisavam me exigir tanto. Eu ia lá e fazia. Não, eles não acreditavam em mim. A criança, ela cresce acreditando nisso. Não, eu não sou boa. Eu não sou suficiente. Porque se alguém tem que ficar me exigindo, me cobrando que eu entregue muito, é porque tem que ficar em cima de mim. A pessoa tem que, meu pai e minha mãe tiveram que ficar em cima de mim para que eu fosse muito, muito boa. Então, porque eles não acreditavam. Porque se eu já estivesse sendo boa na percepção deles, eles não precisavam. Olha isso. Alguém? Alguém que é castigado também cresce achando que não é bom o bastante. Nossa, eu não sou boa. Tive que ser castigada. Algo meu foi rejeitado pelos meus pais. Uma parte minha foi rejeitada pelos meus pais ou por quem cuidou de mim. E eu aprendi a rejeitar também essa parte que eles rejeitaram, porque eu precisava fazer parte, eu precisava ser amada, eu precisava ser aceita. Então eles rejeitaram partes minhas e eu passei a rejeitar também. E quando eu rejeito partes minhas da minha essência, eu me afasto da minha essência. E aí começa a dar ruim. E aí eu começo a me criticar, e aí começa a degringolar a questão do meu valor. Opa, alguém desvalorizou algo em mim. Alguém teve que ficar de olho em mim me cobrando. Alguém teve que me castigar, alguém teve que me corrigir, alguém me comparou. Alguém me criticou excessivamente. Alguém me fez passar vergonha. Alguém apontou o dedo, alguém me bateu. Alguém falou mal de mim na frente dos outros. Alguém falou bem dos outros na minha frente. E não falou bem de mim. E aí eu entendo, bom, se nem os meus pais puderam relaxar diante da minha essência e tiveram que me moldar, então eu não tenho valor, então eu não sou boa, então eu não sou capaz. E passo a vida me tratando dessa forma, da forma como um dia eu fui tratada ou interpretei esse tratamento como. E aí a vida entrega pra gente tudo de acordo com a forma que a gente se trata. E da forma que então um dia a gente foi tratado. A gente precisa ir lá para trás, entender isso. Eles falou, infelizmente não lembro da infância, na infância fui exigida, acho que no nascimento do meu irmão eu me senti abandonada, porque nasce um irmão, uma mãe tem que atender um segundo filho bebê. E ainda que era um filho homem, que teu pai sempre dizia que queria, bom, agora eu não tenho mais valor. E ninguém me olha, ninguém me atende. Tem um menino, chegou o tão sonhado menino, e ele precisa mais dela. A gente sabe hoje, pensando, poxa, nasceu um bebê, claro que uma mãe precisa dar mais atenção pro bebê. Mas a criança, ela não tem essa inteligência emocional. Ela só sente. Ela se sentiu deixada de lado, desvalorizada. O que mais, Elis? Acho que não fui validada pelo meu pai na infância, início da adolescência. Mas pode ter sido. Mas ali, até ali os 7, 8 anos é o que é mais determinante. Depois só vai repetindo as dores novamente. Aquilo que ficou agarrado em vocês até esse período de 7, 8 anos começa a se repetir ao longo da vida. Então eu me senti abandonada e eu passo a vida lutando para não ser abandonada pelas pessoas, nos relacionamentos, pelo dinheiro. A pessoa tem medo. Eu vou ser abandonada, eu vou ficar sem. Vou ser rejeitada, vou ser abandonada pelo dinheiro, vou ser rejeitada pelas pessoas, no trabalho, no meu relacionamento.
eu vou ficar sozinha de novo, vão me desvalorizar. Nunca me elogiou ou me parabenizava pelas minhas conquistas. Olha isso. Então tu não foi validada. E hoje, será que tu te elogia e tu te parabeniza pelas tuas conquistas? Ou será que tu exalta as tuas falhas? Ele exaltava as tuas falhas ou só não valorizava as conquistas? Entende como tu se sente insuficiente? Nossa, tu falou, tu era magra, tu ia bem na escola, tu era aluna boa. E nunca foi validada sendo tudo isso. Qual é a sensação? Não sou suficiente. Pô, não tem nada que eu faça para receber um elogio do meu pai, para receber um parabéns pelas minhas conquistas. O que chama a atenção? O que chamou a atenção do teu pai? Minha mãe, um filho atrás do outro, 1 ano e 2 meses de diferença, já tinha mais 2 irmãos, e aí foi ficando. A primeira foi ficando, foi sendo menos urgente essa atenção. Nossa, lembrei agora. Um domingo, depois do almoço, na mesa da cozinha, alguém, não lembro se meu pai ou minha mãe, apagando meu caderno pela 1000ª vez, fazendo e refazer a lição, porque dizia que a minha letra e números não estavam caprichados. Entendeu? Não, tem que apagar. Tu vai fazer até ficar perfeito. E aí, Dani, me conta. Qual é a sensação, qual é o sentimento quando tu escreve isso, quando tu lembra disso? Conta pra mim. Qual que é o sentimento? O que deu em ti agora? Tu sentiu o quê? Tu sentiu alguma coisa no teu corpo? Conta pra mim. Entendeu? Ela fez a tarefa e a mãe apagou pela 1000ª vez a tarefa dizendo que não estava bom. Que as letras e os números não estavam caprichados. Quer dizer, não estava tão bom quanto ela achava que tinha que estar. Não estava perfeito, tinha que estar perfeito. E ela ia apagar até ficar perfeito. E aí sim, como que tu se sentiu? Lá. Quantos anos tu tinhas? E como tu se sentiu agora lembrando disso? Acho que o que lembro é mais da adolescência. Tinha muito medo de errar. Queria sempre mostrar pro meu pai que eu era boa, inteligente. Olha isso. E aí, muitas vezes, para não errar, o que a gente faz? Nada. Eu quero mostrar que eu era boa e era inteligente. Tu conseguiu mostrar isso pra ele? Em algum momento ele reconheceu o quanto tu era boa e inteligente? Ele valorizava esse em ti? O que ele valorizava? Ou ele queria um menino? Não tinha o que fazer, aquela sensação de não tenho o que eu faça, eu não consigo. Não tenho o que eu faça, que eu não consigo emagrecer. É só a mesma coisa. Muda o problema, mas a sensação é a mesma. Aqui a gente fala sobre emagrecimento, mas o emagrecimento é um sintoma de causas primárias que estão lá atrás. A mãe era boa, mas eu achava que ela não gostava muito de mim. Por quê? Qual é na tua avaliação, o que tinha que acontecer para tu sentir que ela gostava de ti? Na infância eu era magrela, era meu apelido, uma briga constante para comer e ficava mais cheinha. Tua mãe, e aí também? Poxa, nossa, errada, toda errada. Nossa, a minha letra é errada, tem que fazer mais uma vez. Não como direito, sou magrela, é um apelido, é uma crítica magrela. É uma crítica magrela. Aí, a tua mãe queria que tu fosse mais cheinha. Olha quanto que hoje talvez tu esteja ainda agradando a vontade, o desejo, a expectativa da tua mãe lá atrás. Tu tá pertencendo. Será que magra? Tu era criticada. Até por isso tu era criticada. E hoje tu quer ser magrela e não consegue. Eu sinto que já passou, que eu não estou mais naquela situação. E tinha uns 7 anos. Tu sente que já passou e não tá mais naquela situação. Tinha uns 7 anos. Mas tu não sente nada lembrando da situação? Não vem nenhum sentimento pra ti? Gente, vocês estão se protegendo de sentir, será? Será que às vezes vocês usam a comida pra não sentir as coisas? As coisas ruins? A comida é um remédio, é uma anestesia para não sentir coisas, porque sentir atrasa a vida. E vocês super produtivas, vou ter tempo para ficar sentindo agora, Gleice? Não tem tempo. Tem que arrumar a casa, tem que lavar a louça, tem que ir pra academia. Não dá tempo para ficar sentindo. Porque a pessoa fica triste, daí chora, daí tem mais o que fazer. Vocês se permitem parar para sentir? Vocês gastam tempo com os sentimentos de vocês? Ou vocês vão colocando coisa pra abafar? No caso, comida, às vezes bebida, às vezes trabalho. Sinto ainda que agora eu sou diferente, que tudo que me proponho a fazer eu faço caprichado. Olha, porque a filha não consegue desagradar os pais. Olha lá, a prisão na vida infantil.
Se tu fizer diferente, tu vai desagradar a tua mamãe. A mamãe não vai gostar, a mamãe vai apagar. Tá muito feio. É muito feio não fazer caprichado. É muito feio não ter uma casa arrumadinha. Não ter o guarda-roupa arrumadinho, a louça lavadinha. É muito feio. A mamãe não vai gostar. Que feio. A mamãe tá muito decepcionada. A mamãe tá muito chateada. A mamãe esperava muito mais de você. Você não aguenta. Aguenta desagradar a mãe? O pai, quando me formei no ensino médio, a primeira filha concluir, apesar de ser a terceira filha, ele estava muito feliz por isso. Logo depois ele ficou bem doente, faleceu. Sempre penso que ele estaria muito feliz por tudo que consegui. E está, depende aí da tua crença, está lá onde ele está. Está comemorando as tuas conquistas. Na verdade, eu não quero sentir as coisas, quero só fazer o que tem que fazer e a vida que segue. Eita! Não tem uma frase que diz penso, logo existo? Certo seria sinto, logo existo. Porque nós somos seres emocionais. Uma vida sem emoções, tem graça, né? Fazer o que tem que fazer, sem sentir. Tem que sentir. Você tem que parar, você tem que gastar tempo. Olha agora, a doença tá te fazendo gastar tempo, tá te fazendo ser menos produtiva. Na marra, 3 vezes seguidas para ver se tu aprende a viver, a sentir a vida. Agora, tu tá pensando doente? Tu tá se pensando doente ou tu tá se sentindo doente? É ruim se sentir, né? Uma pessoa que evita sentir, a gente precisa sentir, gente. Quanto vocês deixaram de sentir comendo? E quanto isso adiantou a vida de vocês na hora e atrasou os sonhos de vocês de estar dentro de um corpo que represente muito mais vocês? Sobre a mãe, ela tinha 4 filhos e a casa sempre foi algo muito importante. Ela no final da semana até brincava, mas em geral não tinha muitas carícias. Ela tinha que ser produtiva, ela tinha um marido bem, acho que era machista teu pai, não era? Devia ter a casa, tem que ter a casa arrumada, os filhos educados, obedientes. Ó, não aguento desagradar meus pais e nem a família. Isso é a prova, o carimbo da criança comandando a tua vida. O adulto, ele precisa aprender a desagradar os pais, porque ele já cresceu, ele construiu a sua própria família. Ele precisa aprender a desagradar os pais, se isso for melhor para ele. Quem precisa agradar os pais e obedecer os pais? São os filhos, crianças, porque moram lá, devem a obediência. Como que um adulto obedece os pais? Uma criança honra os seus pais obedecendo, fazendo ali o que tem que fazer em casa. E o adulto? Como que o adulto honra os pais? Entendeu? Tu não consegue desagradar. Se tu desagradar, o que pode acontecer? Puxa, nisso cansa. Doente, eu só durmo. Olha só quanta coisa deixa de fazer. Imagina! A tua casa não fica do mesmo jeito, né? Se tua mãe chegar aí e ver, a casa nem tá tão limpa, não tá tão organizada, tu dormindo, deitada. Meu Deus! Se tu fosse pequena, quando tu era pequena e ficava doente, como é que era? Acho que já melhorei muito graças à terapia, mas sim, consegui ressignificar muitas das coisas que me trancavam, até mesmo a falta de carinho. Eles também não tiveram carinho, não aprenderam a dar. E no fim deram carinho de outra forma, só não era da forma que tu querias. Isso é importante de olhar. Honro não levando problema para eles. Não. Tu tem que honrar. O que tu achas que a tua mãe... Tu acha que a tua mãe um dia sonhou, nossa, o que eu quero para minha filha? Nossa, eu quero para minha filha, eu quero que a minha filha nunca traga problema para mim. Tu acha que isso a tua mãe sonhou para ti, como mãe? É isso que tu sonha para teus filhos? O que tu sonha para teus filhos? Sofro muito com esse pensamento. O que vão pensar se eu estiver descansando? Meu Deus! E se tu vê as tuas filhas descansando? E se tu vê alguém descansando? Qual é o crime do descanso? Um corpo cansado precisa descansar. E aí, muitas vezes, o que tu faz? Ao invés de descansar, come. Para fugir do julgamento dos outros, do teu descanso. E aí, no fim, tu não descansa.
física e nem mentalmente. Tá sempre cansada e ainda cansada por pensar que comeu quando deveria descansar. O descanso é obrigatório. O corpo pede o descanso. A gente tem que aprender a ouvir o corpo. Só que a gente só consegue ouvir quando a gente sente. Sem sentir não dá pra ouvir o corpo. Eu tenho que sentir a fome, eu tenho que sentir o cansaço, eu tenho que sentir a tristeza, eu tenho que sentir a felicidade, eu tenho que identificar essas coisas. Se eu não sinto, o que eu sou? Um robô? Um robô produtivo? Sim, muitas maneiras de amar. Mostrei a eles que entendi a maneira de amar deles. Foi muito importante. Foi a coisa mais linda. O texto que tu escreveu sobre a tua mãe, a história que tu me conta, cada sessão que a gente faz, o imbróglio que é a tua família, cheia de dores e cheia de força, que onde tem dor tem força. Se a gente não olhar um, a gente não consegue ver outro. Só que a gente tem que escolher o que vai ficar com a gente. E isso faz a gente entender o porquê a gente viveu coisas. E isso nos libera muito. Ontem meu marido fez churrasco, meus pais estavam aqui, o sobrinho do meu marido, com a mulher, filhos, eu tomei uma sopa que tinha na geladeira, comi uma salada de frutos que minha mãe fez, pedi desculpas e subi para dormir. Quando à noite eu acordei, a casa estava toda arrumada, até minha roupa que estava no varal foi recolhida, dobrada. Fiquei tão grata. Ah, tu ficou grata? Quem fez essas coisas para ti? Quem arrumou tua casa? Quem dobrou a roupa? Quem fez tudo isso para ti? Quem cuidou das coisas que normalmente tu cuida? Porque naquele momento tu não estavas em condições. Quem? Gente, se vocês colocarem lá na internet, como então melhorar a minha autoestima? Aí tem uma lista. Eu também tenho uma lista aqui. Muitas vezes eu tenho uma aula que eu fiz pra vocês de como. Ah, você precisa do autoconhecimento. Isso é o básico, gente. Autoconhecimento, que é o que a gente faz muito aqui. Vocês precisam fazer uma lista de motivos pelos quais vocês se amam ou deveriam se amar. Podem até começar a colocar aqui. Coloca aí, ó. 30 coisas. 30 motivos, 30 qualidades que vocês têm que façam vocês olharem e falar, não tem como eu não me amar. Porque olha tudo que eu sou. Nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo outro, eu faço isso, eu faço aquilo. Nossa, eu tenho todas essas qualidades. Eu amo. Eu amo essa caneta, porque essa caneta, nossa, a caneta, ela é muito macia, ela escreve gostoso, ela fica bem acesinha. Eu tenho vários motivos pra amar. Sei lá, eu ganhei de alguém, não ganhei, tô falando. Porque eu ganhei, ela é especial, então eu amo, por causa de todas as qualidades que essa caneta tem, então eu amo, eu cuido. Eu não vou deixar minha filha ficar pintando desenho com essa caneta, porque eu tenho estima por ela. Eu amo essa caneta, eu cuido dessa caneta. Tá. Por quê? Porque eu conheço as qualidades dela. Eu sei o porquê que ela tem valor. E vocês? Qual é o valor que vocês têm, que vocês se dão? Vocês pensam sobre isso? Acredito que se não tivesse autoestima, eu não faria tudo que eu faço por mim. E isso que eu falei, tu falou, fui muito cobrada. Fui muito cobrada pela minha mãe, pelos meus pais, enfim. Tu acha que tu pode ter sentido isso? Nossa, eu fui... Por que eles te cobraram tanto? Por quê? Qual era a intenção positiva deles? Por que eles te cobraram tanto? Por que a tua mãe insistiu tanto e apagou milionésimas vezes o teu caderno para a tua letra ficar melhor? Por quê? Por que tu acha que ela fez isso? Ela estava preocupada com o quê? Vão falando aí que eu vou falando aqui. Então, autoconhecimento, quero essa lista aí de motivos pelos quais vocês se valorizam ou deveriam se valorizar. Vocês se namorariam? Se vocês não fossem vocês, vocês namorariam com vocês? Vocês gostariam de estar perto de vocês? Vocês seriam alguém que vocês olhariam e falariam, nossa, eu gostaria da companhia dessa pessoa? Por quê? Sim ou não? Por quê? Minha mãe, meus filhos, esposa do sobrinho, meu marido, maneira de amar. Minha mãe conta que por eu ser a filha única, não queria que eu sofresse na rua por ser mimada. Então ela nunca se permitiu me mimar. Então ela via pessoas mimadas e criticava essas pessoas.
E ela não queria que tu sofresse por ser mimada. O que acontece com a pessoa mimada? E por que será que ela só teve uma filha? Eu me acho chata. Ah, e mimada é chato? O que é mimado? O que é o contrário de mimado? Uma pessoa mimada. O que é uma pessoa mimada? Pra vocês. E o que é o contrário da pessoa mimada? Inteligente, honesta, estudiosa, batalhadora, bonita. Eu me namoraria assim. Conviveria contigo, Iris? Mimado é chato pra caramba. Essa é a minha opinião. Mimado é chato pra caramba. O que mais? Que mimado é? Mas tu falou que tu também é chata. Tua mãe te criou pra não ser mimada e mimado é chato. E tu falou que tu é chata. E aí? Diz aí. Vamos? O autoconhecimento é essencial. Mimado é aquele que acredita que pode tudo a qualquer hora e qualquer preço. Tá. Um dia tu comeu, né? Tu comeu de tudo a qualquer hora, né? E pagou qualquer preço. Falando da comida. Tô sendo advogado do diabo péssima. Eu preciso chegar em perguntas que vocês nunca tenham se feito. Acho que sou exigente demais. Isso me torna chata. Então, e qual é o contrário do mimado? É aquele que não pode nada a nenhuma hora, não pode nem descansar, não pode nem ficar doente. Esse é o contrário do mimado. Eu me namoraria, sou muito bacana. Boa! Mimado, não sei muito o que é, mas acho que até queria ter sido mimada. E boa! Gente, toda criança precisa ser mimada. O que é ser mimado? Na minha opinião, é ser suprido. De alguma forma. Com que idade, Dani, a tua mãe começou a te proteger para tu não ser mimada? O contrário de mimado é educado. Ah, é? O mimado não é educado, tu acha? Saber que tem hora para as coisas. É uma percepção de cada um. Tu acha que o mimado não é educado? Contrário de mimada, abandonada para mim também. O contrário de mimado é abandonado, dependendo da idade. Qual idade? Esse é o problema. Esse foi o problema. A tua mãe te preparou para não ser mimada muito cedo. Se ela tivesse, ela teria que ter te mimado muito até ali, pelo menos ali uns, no mínimo, 3 anos. Ela tinha que ter mimado. Mimar, não sei, né? É só uma palavra. Depois a gente pode procurar o significado. Mas é entregar muito. A gente precisa entregar muito para uma criança. A gente precisa entregar física e emocionalmente. Se eu defender, se eu tirar do meu filho tudo que eu puder dar, ele vai se sentir, de alguma forma, abandonado. O que tu pensa sobre deixar a criança... Ela te deixou chorar no berço, por exemplo? Sabe se ela deixou? Tu era uma criança que chorava, tu era uma criança que exigia muito dela, ou tu era já um bebê independentão, assim? Vocês já viram aquelas teorias de deixar chorando no berço? E aí eles falam, não, mas aí deixa chorando no berço, porque daí a criança aprende a se virar sozinha. Aprende que não vai ter tudo na hora, não vai ficar mimado. Não dá colo. Não dá colo, porque senão fica mimado. Aí a criança para de chorar, funciona. Só que o que ela aprende? Que ela não pode contar com ninguém. Que ela tem que se virar sozinha. Até doente. Ela não pode contar com ninguém. É ela com ela mesma. Porque se até os pais dela não foram pegar ela na hora que ela estava precisando, que ela era um bebê, que ela chorava, que ela estava insegura, que ela estava com medo, que ela estava sei lá o quê, e alguém não atendeu para ela não ficar mimada, ela não ficou mesmo. Mas ela ficou sozinha. Entendeu que não podia contar. Era ela com ela mesma. Criança precisa ser mimada. Para mim, ser mimada é ser cuidado. Como pediatra, eu entendo assim. Eu também entendo assim. Claro, não é dar tudo a toda hora de qualquer jeito. Mas é
os pais têm que suprir. E mimar, de alguma forma, é suprir. Não é dar tudo qualquer hora. Claro que não. Mas quando é bebê, porque tu falou desde que nasci. Na verdade, quando nasce, a criança precisa de tudo. Ela não sobrevive se ela não for mimada. Bebê não sei, mas criança eu nunca pude chorar. Tu tá vendo? Não pude nem chorar. Por quê? Porque dá trabalho, porque incomoda, porque os outros vão te chamar de chata. Ai, não pode ser julgada, não pode ser criticada. Tu tem que. Não dá trabalho, não dá trabalho pros outros. E segue a vida, que nem tu falou. Não sente. Não sente porque dá trabalho, vão te criticar, vão te rejeitar, vão te abandonar. Fica aí, ó. Só respira e faz o que tem que fazer. Mais ou menos o que tu falou ali. E aí só segue. Não pode chorar. Uma forma de expressar a criança, choro. Claro que é uma discussão infinita, mas olha que duro para uma criança. Olha que difícil. A criança ela precisa ser atendida. Quando ela não é atendida em todos os aspectos que ela precisa, nas devidas idades, ela entende que ela precisa se virar sozinha na vida. E ela vira uma super mulher. E bate no peito e fala, vem que eu aguento, vem que eu aguento, vem. Aí só ficando doente para poder descansar. Usufrui disso agora que o universo te deu 3 gripes seguidas, alguma coisa é para aprender. Alguma coisa é para aprender. É um recado, é um presente, é um aviso, aprende alguma coisa. E aí, se a lição for aprendida, ela para de chegar. Enquanto não for, E aí? O que características, que qualidades vocês têm que farão vocês serem amadas por vocês? Que coisas vocês gostariam de ter ouvido dos seus pais ou terem sentido e que vocês não sentiram? Vocês estão se culpando muito? Porque uma das coisas que tem aí é elimine a sua culpa. Tenha auto-perdão. Fez algo errado? Aprende. Identifica. Faz diferente. Mas, se essa culpa for tão forte a ponto de você correr o risco de não ser valorizada, não ser amada, a dica não adianta nada. Aí a gente tem que voltar lá de novo. Não se comparar com os outros é outra estratégia para melhorar a tua autoestima, que eu falei lá no começo. É injusto se comparar. Ninguém tá na mesma situação que você, ninguém é você, ninguém das tuas amigas sentiu exatamente o que tu sentiu em relação à família do teu pai e do teu pai. Isso ressoa sobre ti até hoje. Não dá pra eu comparar, gente. Vocês têm que entender o que funciona pra vocês. Nossa, isso aqui funciona pra mim, eu vou repetir isso que funciona pra mim. Isso não funciona pra mim, eu vou recalcular a rota. Isso também ajuda na construção da autoestima. Reconhecer quem você é, suas características, o seu valor e ser grata por isso. Não querer ser diferente em coisas que a gente não possa mudar. A gente pode querer ser diferente naquilo que a gente pode mudar. Naquilo que a gente não pode, aceita, abraça e ama. Outra estratégia, exalta as tuas vitórias. Talvez você só esteja exaltando os teus erros e os teus fracassos. E aí a tua autoestima... Por que você está escolhendo olhar para os fracassos e os erros que vão acontecer e não para as tuas vitórias? Pelo meu pai, gostaria que ele falasse que tem orgulho de mim. Já ouviu ele falando isso para alguém ou demonstrando isso para alguém? Tu acha que ele tem orgulho dele próprio? Ele é uma pessoa que demonstra as emoções, essas impressões? Ó, não me culpo, só faço o que precisa ser feito. Como ser mais relaxada? Às vezes penso que esse é o caminho. Sim? E aí tu vais precisar deixar a letra feia, talvez? Caprichar menos em alguma coisa? Aguentar, caprichar menos em alguma coisa para sobrar mais energia para tu gastar tempo sentindo? Mas quando vejo, já tô me sobrecarregando. Claro, porque é o teu padrão. A vida inteira, né? 40, eu acho que poucos anos aí. Tá fazendo isso? Só que aí tá ficando doente. Tá? Com conflito? Não tá?
Sente. Deixa a emoção vir e para pra sentir. Deixa ela chegar e sente ela, gasta esse tempo. Ao invés de lavar a louça, ao invés de arrumar a casa. Faz terapia. Fala sobre ti. A vida não é fazer o que tem que fazer. É sentir o que tem pra sentir também. É fazer o que tem pra fazer, mas sentir a vida. É chegar no final da vida. Tu vai estar feliz porque tu lavou a louça, ou porque a tua letra estava bonita? Ou porque tu sentiu as coisas, porque tu amou, porque tu viveu, porque tu foi feliz, porque tu... Vai, Rê, vai. Não, já tá acabando aqui. Ó, meu pai não costuma demonstrar os sentimentos. Então tu esperou do teu pai a vida toda algo que ele não sabe dar. Talvez tu tenhas que buscar nas entrelinhas esse orgulho dele. Certamente ele sentiu, só não demonstrou do jeito que tu querias. Quando deixo pra lá, há 45 anos fazendo as mesmas coisas. Quando deixo pra lá, parece que estou no meio do caos. Quando deixa pra lá, a bagunça, né? É, porque, imagina, que a tua mãe foi super exigente. Tu foi filha única. É um peso grande ser filho único. É um peso grande, não tem com quem dividir. Beijo, Rê! Não tem com quem dividir o filho único. É tudo com ele. Todas as expectativas, todas as cobranças, todos os amores, decepções e tudo. Quando tem 2, 3, 4, às vezes a pessoa se sente meio abandonada, meio rejeitada quando nasce o outro. Mas dá uma dividida. Na preocupação da mãe, em tudo. E quando é um só, é tudo, todas as fichas nele. Não é fácil. Ela brigou pra tu não ser mimada. Mas talvez ela não tenha te entregado assim, o colo que um bebezinho precisava. Não que ela não te deu colo. Você entendeu? Ela tava com tanto medo de tu ser mimada. Ela deve ter vivido alguma história com alguém mimado que ela falou, não, minha filha não vai ser assim, ela não vai ser criticada assim, ela não vai passar por isso. E ela se concentrou naquilo, só. E fez muito bem. Mimada tu não és. Mas sentir também tu não sente. Chorar também não chora. Gastar tempo com sentir também não. É exercício de olhar para dentro, focalizar nas emoções que surgirem, dar espaço para essas emoções. Se as emoções não tiverem espaço para crescer dentro de nós, elas vão ficar comprimidas e concentradas. Aí que vem um aperto no peito, um nó na garganta, uma tensão nas costas, aquela dor de cabeça, o cabelo que cai. Por quê? Porque ela não tem espaço para não tem espaço para se espalhar dentro de você. E ela precisa ter. O nosso corpo é sábio. O nosso corpo é muito sábio. A gente anda, a gente bota um pé, depois a gente bota o outro, instintivamente. A gente não precisa pensar. Tem quantas coisas o nosso corpo faz automaticamente. E sentir é uma delas. E você está rejeitando uma coisa que o teu corpo te entrega naturalmente, sabiamente. Tu vai rejeitar alguma coisa que o teu corpo faz sabiamente? Tu vai rejeitar, sei lá, de botar alguma coisa na boca e engolir? É automático. De piscar, de puxar o ar. Você tem que pensar que tem que puxar o ar e que tem que soltar. É automático. É natural. Sentir vem também a partir das tuas experiências e dos teus pensamentos. Tu vai rejeitar alguma coisa que o teu corpo te dá sabiamente? Não. Tu precisa pegar, porque se ele colocou ali, é porque é pra estar ali. Só que é uma experiência mesmo. É um exercício. Meus pais amavam sim, mas não demonstravam da maneira que eu queria. Vejo isso hoje. Bom que eu pude dizer isso pra eles, que sabia que me amavam. Mesmo quem não disse ou quem não pôde dizer em vida, ainda pode. Porque o sistema está em volta da gente. Mesmo que a pessoa não esteja aqui. O sistema todo sente tudo que vocês sentem. Então a gente tem... Como que a gente honra os pais? Indo mais longe que eles, sendo mais feliz que eles, conquistando mais, tendo mais sucesso que eles. Não é fazendo igual. Não é fazendo igual as coisas que eles fizeram e que muitas vezes atrapalhou a vida deles. Então hoje, gente, eu quis trazer uma reflexão mais profunda e não dicas só. Agora, essa estratégia de fazer a lista das qualidades, das características de vocês e talvez até pensar sobre que características que vocês têm na essência, que são de vocês, que são naturais de vocês, mas que foram rejeitadas lá no passado, isso é importante levantar também. O que será que eu vim com, que é da minha essência e que foi rejeitada pelos meus pais ou por quem cuidou de mim
e que eu passei a vida rejeitando e por isso eu me afasto de ser quem eu sou. E aí a vida me entrega aquilo que eu me entrego. Então, se eu me entrego abandono, autoabandono, a vida, muitas coisas vão me abandonar. Se eu rejeito quem eu sou, a vida também vai me entregar rejeição. Se eu me critico, eu vou encontrar um monte de pessoas e situações que me critiquem, que me desvalorizem, que abusem de mim. Quanto mais saudável eu tô, mais eu reconheço e me afasto disso. Quanto mais doente eu tô, mais eu vejo que eu tô nessa situação e atraio mais ainda, porque aquilo é familiar para mim. Então, pensem sobre isso. Pensem sobre isso. Sobre o quanto vocês se amam, se valorizam, quanto vocês dão valor, como que estão os óculos de vocês, se os óculos de vocês estão limpinhos, todo saudável, se valorizando, se amando, atraindo coisas boas, atraindo prosperidade em todas as áreas da vida de vocês, atraindo boas relações, atraindo abundância em todas as áreas da vida de vocês também? Ou tá um óculos sujo, cheio de desvalor, cheio de desmerecimento? Pensem sobre isso, depois me respondam. Espero que tenha ajudado vocês, que a gente tenha conseguido chegar em algum ponto que talvez vocês não tinham pensado ainda, pra gente ir corrigindo isso. E isso, naturalmente, vai refletir nas escolhas que vocês fazem e vai contribuir também com o emagrecimento de vocês, porque o reflexo externo que vocês veem no espelho é o reflexo do interno de vocês. Então, se algo fora não está bem, tem que encontrar dentro algo que também talvez não esteja bem e que vocês estejam canalizando na comida, na bebida, no sedentarismo. Pensem. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês. Semana que vem temos mentoria de novo, porque pulei 2 semanas aí porque minhas crianças estavam de férias, hoje voltaram à aula, então voltamos com tudo. Então semana que vem tem de novo, e aí vejo lá as sugestões de vocês pra gente conversar mais. Um beijo grande, espero ter te ajudado, Dani. Gratidão. Beijo, meninas.